E aí pessoal, beleza? Eu sou o professor nutricionista Diego Freitas e estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre corrida, né? Hoje eu vou falar sobre tipos de treino, né? Como é que a gente se divide, os principais tipos de treino na corrida, tanto para você que é corredor e quer entender um pouco melhor, quanto para você que é profissional da área e de repente não trabalha com corrida, quer conhecer um pouco, está se interessando por essa área, beleza? Basicamente você tem a primeira divisão, que eu digo, que eu chamo essa divisão de metodológica, né, que é o treino contínuo, né, bem autoexplicativo, o treino contínuo, você mantém uma intensidade de forma contínua, e o treino intervalado, onde você oscila essa intensidade, né? Vamos lá para tentar explicar aqui, vamos fazer, supor que o meu dedo faça uma linha imaginária. Você está aqui na sua zona de repouso, né? Você está em repouso, você vai fazer o seu aquecimento para elevar um pouco a sua frequência cardíaca, por exemplo, e vai chegar num determinado patamar moderado, né? E vai manter essa intensidade o tempo todo, ou quase todo, vai ter uma pequena oscilação na prática, né? Mas na teoria a gente considera que você mantém a mesma intensidade até você chegar ao final do seu treino, que pode ser 20, 30, 40 minutos, uma hora, enfim, vai depender, esse volume depende de outros fatores, né? E você tem a sua volta calma, e aí volta ao seu padrão, né? Então quer dizer, ele tem essa característica de manter uma intensidade que a gente chama de moderada. Moderada nem sempre quer dizer fácil, né? Leve. Às vezes quem não faz exercício, não está acostumado, ah não, moderado quer dizer muito leve. Não, né? É uma intensidade que gera algum desconforto, você está fazendo esforço, mas você consegue manter. Você está fazendo esforço e consegue manter. Quanto mais bem treinado é o indivíduo, mais para cima do moderado ele consegue manter esse esforço, né? Mais, né? Por exemplo, um indivíduo destreinado, provavelmente ele tem que botar 60% da frequência cardíaca, 70% para conseguir manter esse esforço. Um indivíduo já treinado já consegue fazer o treino a 80%, a 85%, né? Por exemplo, os meus treinos contínuos nunca são abaixo de 80% da frequência cardíaca. 80% eu considero uma intensidade leve, né? Os atletas que são mais treinados, eles conseguem jogar até mais para cima, né? Eles conseguem manter até um pouco acima da primeira curva do limiar de lactato, né? Porque eles conseguem de algum modo ali bem no limite conseguir manter uma intensidade que já é considerada alta, uma pessoa que não é desse nível, né? Mas ainda consegue manter. Mas de uma maneira geral, um indivíduo comum, ele fica um pouco abaixo, né, do limiar de lactato, para quem quer entender um pouco fisiologicamente o que está acontecendo, e vamos dizer que mantém ali entre 80% e 80% da frequência cardíaca máxima. Um indivíduo treinado, né? Não estou falando do sedentário, né? Nem um cara iniciante, mas nem um atleta. Vamos botar essa condição física. Então ele coloca essa intensidade e consegue manter por 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, né, até terminar o treino. Ele oscila muito pouco dentro dessa zona. O treino intervalado já é diferente. Você também vai sair da sua zona normal, você vai aquecer, vai subir um pouco a frequência, né? Só que você já vai lá para cima. Você já dá o primeiro que a gente chama de tiro, né? E a sua frequência já sobe 90%, 95%, 100%. É possível até ultrapassar a frequência máxima prevista, né? E assim, em compensação, quanto mais curto for o estímulo, né? Se for, você pode fazer até um intervalo de 1 minuto, por exemplo, é um estímulo bem curto, você pode ser até que ultrapasse, ou chega bem próximo, né, da frequência cardíaca máxima. E você tem os que não são tão curtos, né? Pode variar. E o intervalado na corrida, normalmente o máximo que a gente vê assim, de uma maneira geral, exceto alguns treinos específicos, você vê até 2 quilômetros é muito usual, né? De 500 metros a 2 quilômetros, né? Então, um indivíduo treinado, ele pode levar aí de 3 minutos, né, até 8 9 10 12 minutos, ou até passar um pouco, né, mas de uma maneira geral é isso aí que ele vai fazer o intervalado dele, né? Ele vai subir, por exemplo, o mais comum, o clássico é 500 metros e 1 quilômetro, mas vamos considerar 1 quilômetro. Ele vai fazer um tiro de 1 quilômetro, vamos botar que ele leve 5 a 6 minutos, né, que é o tempo médio aí para um tiro, e aí volta, caminha, né? Isso é importante para você diferenciar o treino intervalado do treino contínuo,
O treino intervalado ele vai ter essa recuperação para você aumentar de novo a intensidade lá em cima, né? Por exemplo, se você costuma fazer o seu treino a 6 minutos por quilômetro, nesse treino intervalado você vai ter que subir um pouco mais a intensidade. Você vai botar 5 minutos e meio, 5 minutos, né? Você vai forçar um pouco mais uma intensidade que você não consegue manter, e aí sim você vai precisar da recuperação, recupera ali de 1 a 2 minutos, né? Essa recuperação ela também segue algumas características fisiológicas, né? De você deixar recuperar um pouco mais ou menos a questão energética e a questão dos subprodutos, mas de repente eu explico num próximo vídeo para não complicar demais. Mas de uma maneira geral você vai ficar de 1 a 2 minutos, 30 segundos, enfim. E aí volta a fazer aquele tiro de 1 km numa intensidade mais... a intensidade no contínuo estava aqui. Você vai subir, vai fazer uma intensidade mais alta e aí desce numa intensidade bem mais baixa que o contínuo, recupera. Eu geralmente passo essa recuperação caminhando, né? E assim sucessivamente. Então essa é a diferença básica do treino contínuo para o treino intervalado. A partir daí você tem diversas variações, né, entre contínuos, nomenclaturas, né, e o próprio intervalado. Uma variação muito utilizada no treino contínuo é o fartlek, que você aquece e você vai dentro dessa zona que eu disse entre 80% e 85%, você vai oscilar. Você vai hora fazer um pouquinho mais forte, hora um pouquinho mais fraco. Mas ainda assim essa variação é pequena, ela não vai lá em cima nem lá embaixo, como no treino intervalado. É uma oscilaçãozinha menor. Né? Supondo, se você faz um contínuo na esteira a 10, o seu intervalado vai ser a 12, a 13, né? E a sua recuperação caminhando. O seu fartlek, se você faz contínuo a 10, o seu fartlek vai variar entre 11 e 9, mais ou menos por ali. Né? Vai ser uma variação menor. Então essa primeira variação ela foi metodológica. Você ainda tem uma segunda divisão dos treinos, que pode ser a divisão metabólica, né? Que é onde você divide os treinos em aeróbico e anaeróbico, né? Eu tenho um vídeo específico, né, 1 ou 2 explicando, tem um falando de aeróbico e anaeróbico, um falando contínuo e HIIT, né, que é basicamente a mesma coisa, apesar da nomenclatura ser uma divisão mais metodológica, né, e outra uma divisão mais metabólica. Essa divisão metabólica, quando você fala anaeróbico, é porque a produção de energia é por via anaeróbica na sua célula, né? Isso eu explico no vídeo aeróbico e anaeróbico, não vou explicar aqui para não me alongar demais, que é uma via que tem por característica ter uma produção muito elevada de energia, porém você não consegue manter por muito tempo, você logo entra em fadiga. E a via aeróbica é o contrário, você tem uma demanda, uma produção menor, mas você consegue manter por mais tempo. Logo, você faz a associação que os treinos contínuos, as diferentes variações, eles tendem a ser aeróbicos, enquanto os treinos anaeróbicos, eles tendem a ser, os treinos intervalados, eles tendem a ser anaeróbicos. Porém, você ainda pode fazer um treino aeróbico intervalado, porque o anaeróbico ele tem características de esforço máximo de até 2 minutos. Então, por exemplo, aquele exemplo que eu dei do cara fazer 1 km a 6, a 5, ele já seria um metabolismo predominantemente aeróbico. Então, o treino intervalado de 1 km, ele é um treino intervalado aeróbico. Se você faz um treino intervalado mais curto, de 200 metros, 300 metros, ele já vai ter características anaeróbicas, porque vai ser uma intensidade menor. Isso próximo do esforço máximo, né, gente? Então, assim, outra coisa que é importante lembrar é que essas divisões aeróbicas e anaeróbicas, elas estão acontecendo ao mesmo tempo, né? É só uma questão de predominância. Ora ele está predominando o anaeróbico, ora ele está predominando o aeróbico. E aí daí você vai ter 3 treinos principais, né? O contínuo, uma intensidade mais leve e mais contínua. O intervalado aeróbico, que são tiros mais longos, né? E o intervalado anaeróbico, que são tiros mais curtos e mais intensos. A partir daí tem outras variações metodológicas que você pode usar, que é o progressivo, o regressivo, né? Enfim, tem diversos outros. Você pode utilizar um intervalo mais curto, aumentar a frequência, aumentar o volume, tempo de intervalo, né? Você pode utilizar a variação no plano, por exemplo, né? Botar uma subida, botar uma areia, enfim, tem diversas possibilidades de variação aí. Mas basicamente são os 3 principais tipos de treino, tá? O contínuo, intervalado aeróbico, intervalado anaeróbico. Então curte aí, comenta e compartilha com os amigos. Abraço!